a egrégora de ritual, o poder escondido à vista de todos. Este é possivelmente um dos episódios mais importantes que eu trago aqui e também um daqueles que vai permitir que o seu conhecimento sobre o mundo espiritual se expande de uma forma astronómica. Eu vou contar aqui como descobri o verdadeiro poder de uma egrégora. Isto é importante porque muitas vezes nós entendemos as coisas do ponto de vista teórico. E até podemos entender, mas quando nós entendemos na prática, nós conseguimos expandir os nossos horizontes para níveis que a teoria jamais vai levar. Este tipo de conhecimento é aquele conhecimento que aprende porque alguém praticou e obteve esse conhecimento, ou claro está, como alguém que partilha esse conhecimento consigo. E eu vou partilhar aqui a história de como descobri isto, contudo, por motivos de segurança pessoal. Eu vou ocultar alguns pormenores porque dessa forma vai evitar problemas para mim e ainda assim vai conseguir obter informação e vai conseguir entender a importância da egrégora no ritual. Mas antes de passar para a história, permita-me aqui explicar o que é uma egrégora. Provavelmente você sabe, mas talvez outra pessoa não saiba, então convém explicar, pelo menos de uma maneira bastante simples. Em termos simples, uma egrégora é uma soma de pensamentos, emoções, energias e crenças partilhadas por um grupo de pessoas relacionadas com um facto comum, ou com um elemento. As egrégoras acabam então com o tempo por se tornar seres semiconscientes. Isto é um dos grandes poderes da magia que muitas vezes não é levado em consideração. Muitas vezes, para aqueles praticantes de magia que chegaram agora no caminho, não levam isto em consideração e também a verdade é que mesmo aqueles praticantes de magia que às vezes têm 20, 30 anos de prática mágica, também não levam isto em consideração. E isto é um segredo daqueles que abre a mente para níveis novos de prática mágica de uma forma astronómica. Eu já usei o termo, mas é difícil encontrar uma palavra que descreva melhor este tipo de conhecimento. Então, como isto se encaixa no nosso assunto aqui da egrégora ritual? Calma, que eu já explico mais à frente. Mas antes de continuar, bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho PhD em Ciência e Metafísica, doutoramento honoris causa e mentalismo, sou frater superior do Arroz Celeste e ora auto-adorei. O meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que desejo. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Eu convido a visitar o site, a ler a descrição de cada grimório e encontrar aquele que é ideal para si. Se o que busca é poder, riqueza e amor, eu tenho um grimório no site para lhe ajudar a alcançar esse desejo. Lilith, Hermes, Apolo, Lúcifer, Hofcal, Mammon são apenas alguns espíritos que lhe podem ajudar a alcançar isso. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dificuldade, entre em contato com o suporte que lhe vão ajudar a escolher o grimório ideal para si. Antes de passar para a parte em que eu explico o porquê e como a egrégora se unifica com o ritual, deixe-me contar aqui uma história de como eu descobri isto. Há uns anos eu realizei um ritual e este produziu o efeito que eu pretendia, mas um efeito secundário inesperado. No entanto, o efeito inesperado secundário era bastante interessante e eu então decidi repetir o ritual mais 2 vezes e ele continuou a produzir o mesmo efeito secundário. E este foi um resultado tão interessante que sempre que eu precisava daquele efeito secundário eu utilizava o ritual. Aquele era um ritual meu, só que eu tinha construído com base numa conjuração que eu tinha encontrado por acaso. Um dia eu estava a flertar com uma mulher que tinha um gosto peculiar por textos antigos de magia egípcia. E um dos meus alfarrebistas encontrou um livro que continha pergaminhos, na realidade continha partes dos pergaminhos greco-egípcios. Alguns já foram traduzidos, outros ainda não, mas são trabalhos interessantes. Eu comprei esse livro e mais 3 livros sobre magia que ele tinha lá, que tinha chegado a ele. Um alfarrebista, para quem não sabe, é basicamente um vendedor de livros antigos. Eu quando cheguei a casa então reparei que no meio daqueles livros tinha um que tinha uma conjuração original daquele encantamento. E estamos a falar aqui de uma conjuração que devia ter uns 3.000 anos, mais ou menos. A parte interessante, e acho que é aquilo que aqui abriu um novo horizonte, era que naquele encantamento estava detalhando o efeito secundário. Ou seja, ao longo dos anos o encantamento sofreu modificações.
Apesar de terem mudado o texto, ele continua a seguir o padrão energético. Originalmente, aquele efeito secundário era pedido junto com o efeito principal. Porém, alguém achou que aquele efeito secundário era demasiado diabólico e então retirou aquele efeito secundário. A egrégora à sua volta era tão forte que, mesmo com o encantamento tendo sido modificado, as palavras ditas numa língua diferente e sem referência ao efeito, o resultado que era pedido no original continuava a acontecer. Para a maioria das pessoas isso pode não significar rigorosamente nada, mas para mim isto foi uma coisa completamente revolucionária. E para quem estuda magia, quem pratica magia de forma científica, com o método A mais B igual a C, você vai entender que este conhecimento é extremamente valioso para a sua vida. Esta informação é uma chave mestra. Este conhecimento abre para um novo mundo de possibilidades maravilhosas, mas também para perigos fantásticos. E perigos fantásticos quando, por exemplo, pega num sigilo, pega num símbolo mágico que não conhece a sua origem, que não conhece a egrégora que está associada a ele e usa. Isso é um perigo, mas também possibilidades fantásticas se estiver disposta ou disposto a correr esse risco. Agora vamos aqui ao assunto importante, que é a egrégora de ritual. Quando criamos e desenvolvemos um ritual, se ele tiver bases espirituais sólidas, isto é importante, ele tem que ter bases espirituais sólidas, não ser uma soma de elementos aleatórios misturados. Se for uma soma de elementos aleatórios misturados, corre risco das coisas saírem fora do controle ou terem um efeito completamente inesperado, no sentido negativo. Quando tem umas bases espirituais sólidas, nasce uma egrégora forte e poderosa à volta do ritual. Ao utilizar sempre os mesmos elementos, realizar o ritual, por exemplo, nos mesmos dias, nas horas apropriadas, tudo isso gera energia que alimenta a egrégora. Ou seja, com o tempo, não é apenas o poder do operador e dos ingredientes que se acumula na hora de fazer a magia, mas também o poder da egrégora que cresce ao longo dos anos. A magia exige dedicação, paciência e uma estrutura. Sem isso, o potencial que temos na mão ele perde-se, tal como um navio à deriva no mar de possibilidades. Não permita que isso aconteça consigo. Pegue um caderno, ponte, reflita, ajuste o que for necessário. Acima de tudo, comprometa-se com o seu caminho. Pratique magia de uma forma mais possível científica. Aponte, registre não só as suas práticas mágicas, mas também os seus estados emocionais, tudo aquilo que está a acontecer no seu momento. E você vai entender que a magia é uma ciência e que muitas vezes não é vista como ciência porque existe uma baixa compreensão do que está a acontecer naquele momento, mas também naquilo que está a acontecer na vida do operador e no macrocosmos. É o esforço bem direcionado que transforma sonhos em realidade e é assim que a magia torna forma. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No meu site, como eu disse, tem vários grimórios, vários tipos de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. Se deseja poder, dinheiro, riqueza, amor, tenho certeza que tem um grimório neste momento que lhe pode ajudar a obter isso. O link para o site está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até ao próximo episódio.